Como é que eu vou adivinhar o que o juiz pensa, o que o juiz quer, qual é o posicionamento dele? Não dá pra gente fazer isso, a gente nunca vai adivinhar, até porque o juiz, como um ser humano que é, a Marina sempre fala sobre a questão da transformação do ser humano, da humanidade, e aí a gente está em constante transformação. O juiz também está em constante transformação. Então pode ser que o posicionamento dele sobre um determinado caso hoje seja X e amanhã já seja Y. Ele pode alterar esse pensamento, porque as experiências dele também influem muito quando ele vai julgar esse processo, quando ele vai julgar a ação. E é por isso que essa narrativa ela tem que ser tão encantadora, ela tem que ser tão bem construída para que esse juiz possa ser alcançado para a gente conseguir o que a gente está querendo dele. Mas aí, Marina, como é que a gente pode usar o storytelling sem perder a técnica? Como é que a gente pode criar essa narrativa sem perder a técnica? Então, a Eveline perguntou sobre a técnica, mas eu queria só fazer um complemento do que ela falou anteriormente, né? Sobre o juiz que muda, a gente não sabe o que é. Quando a gente narra os fatos usando o storytelling, porque o storytelling é justamente essa arte de contar histórias. Essa história, ela vira memória, ela é envolvente. Quando ela é memorável, que gera essa conexão que a Eveline até já falou, é mais difícil de ser esquecida. Então, por isso que a gente começou falando, inclusive, da petição. Porque muitas vezes o primeiro contato que o julgador vai ter com o seu caso é por meio da petição, é por meio daquele texto escrito. E aí, se você produz essa narrativa memorável, quando chegar no momento da audiência, da sustentação oral, ele vai lembrar de coisas que você colocou ali. Porque sua construção narrativa foi envolvente, ficou na memória. Não precisa, a gente já falou que algumas vezes, do juridiquês, a linguagem ela pode ser acessível. E a grande pergunta, como a Eveline colocou agora, é como é que a gente faz tudo isso, torna o nosso texto memorável, torna o nosso texto com conexão. O texto que eu falo, inclusive, é a oralidade, tá, gente? O texto aqui é o oral e o escrito, eu não estou discriminando. Como é que a gente vai fazer isso sem perder a objetividade? Porque a gente não está aqui para construir um texto cheio de, como disse popularmente, enchendo linguiça. Não é isso. É importante a objetividade. E sim, a gente consegue utilizar a técnica do storytelling sem perder essa objetividade da tese. Inclusive, o storytelling, gente, ele não vai substituir a técnica jurídica. É muito importante que você conheça, saiba bem, esteja ciência das leis que estão ali, dos argumentos que você vai usar, porque ele não vai substituir. Na verdade, ele vai organizar a técnica jurídica e valorizar aquilo que você já sabe. Então, você vai continuar apresentando os argumentos, só que agora de uma forma narrativa estratégica. Vai ter uma narrativa estratégica por trás. Isso aí vai fazer toda a diferença. Então, não vai substituir a técnica jurídica, viu? Continue se dedicando aí aos estudos do direito, porque eles são importantes. Como eu disse, vai organizar, vai tornar seu discurso mais estratégico. Vai ganhar alma, como se fosse dizer o texto. Isso, a petição ela vai continuar lá com as jurisprudências, com a legislação, com algo que é voltado para o direito. O mérito do que eu estou discutindo, que é o direito, que a gente chama de forma bem bonita de mérito, continua na minha petição. Mas agora, como a Marina disse, essa petição ela vai ganhar alma. Quando ela ganha alma, isso gera credibilidade e empatia. E é por essa empatia e essa credibilidade que eu transmito que o juiz vai receber aquela petição, analisar aqueles argumentos e ser convencido ou não por aquilo que eu estou dizendo. E aí vejo, gente, que o fato de fazer bela narrativa, de você fazer um belo storytelling jurídico, não significa que o juiz ele vai conceder aquilo que você está pedindo. Uma coisa que é sequência lógica, não é? Mas se você tem uma boa narrativa, você tem muito chance da sua petição ser catada, do seu pedido ele ser julgado procedente. E aí, Marina, assim, diz pra gente como é que a gente poderia, para que essa construção seja bem elaborada, como é que você acha que deveria ser a estrutura da petição? Então, assim, desde o começo nós estamos falando de narrativa. E eu bem lembro quando, em uma época da faculdade, que eu dei aula num curso de Direito, que eu dava justamente aula sobre petição, porque a gente trabalhava nessa disciplina a estrutura
estrutura da petição. E a estrutura, ela é uma narrativa junto com uma argumentação, porque tudo começa a partir da tese que você vai desenvolver, que você vai selecionar os argumentos, as estratégias argumentativas, que são as provas, as evidências, mas quando você vai relatar o fato, você vai fazer isso utilizando a estrutura da narrativa. Então, nosso ponto de partida para a utilização do storytelling é utilizar a estrutura da narrativa mesmo, os 5 elementos, é pensar nos 5 elementos da narrativa.